Bom, nós vamos agora trabalhar com as excludentes de culpabilidade relacionadas à inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, aquelas situações em que não é exigível um resultado diferente do agente. A primeira situação que a gente precisa estudar é a coação. Só que em se tratando de coação, a gente vai ter 4 situações diferentes. A coação física irresistível, a coação moral irresistível, a coação física resistível ou a coação moral resistível. E em se tratando de coação, nós temos 2 personagens. O coator, não é coautor, é coator quem coage, e o coagido quem sofre a coação, que é quem nos interessa agora. Seja ela uma coação física irresistível, moral irresistível, física ou moral resistível, o coator sempre responde pelo crime com a pena agravada e geralmente também pelo crime de constrangimento ilegal. A diferença vai estar na figura do coagido. O coagido, se ele sofreu uma coação física irresistível, ele não responde por nada, porque a conduta dele não é uma ação, consequentemente não houve conduta, não houve fato típico e não houve crime. Por quê? Porque a ação ela precisa ser, para ser relevante para o direito penal, uma ação humana, consciente e voluntária. E aí ele não agiu dessa forma. Então vamos imaginar uma pessoa que esteja afiando uma faca, conversando com um terceiro, e aí vem alguém e aí empurra para que ele caia com essa faca sobre o seu interlocutor, matando-o. Então vejam que ele não teve ação, ele caiu ao ser empurrado. Consequentemente, não há crime. Quem vai responder por esse homicídio é o coator, aquele que agiu fisicamente sobre ele. Mas a coação que nos interessa agora é a coação moral irresistível. Vamos imaginar que alguém coloque uma arma na minha cabeça e diga: ou você mata fulano ou eu atiro. Nesse caso, a coação é moral. Ela é moral porque eu tenho 2 opções: ou eu mato ou eu morro. Mas eu tenho uma ação voluntária, eu vou optar matar para não morrer. Então, consequentemente, não se pode exigir de ninguém nessa situação que não mate. Ou seja, aqui está a inexigibilidade de conduta diversa. Qualquer pessoa no meu lugar teria feito o mesmo. Então, consequentemente, a coação moral, ela aparece toda vez que eu dou 2 opções. Ou você faz tal coisa, ou você sofre tal coisa. E aí eu opto por fazer algo, e esse fazer algo, então, é típico, é antijurídico, mas eu fico isento de pena em nome da excludente de culpabilidade do artigo 22. E pode acontecer dessa coação, seja física ou moral, ser resistível. E aí eu vou responder pelo crime, mas com a pena atenuada. Então alguém que diga: olha, ou você mata fulano, eu não te dou aumento de salário. Ou você faz tal mal, eu vou te dar um beliscão. São situações que eu poderia ter resistido. Se eu pratiquei o crime, eu respondo por ele, mas eu vou ter a pena atenuada. Então vejam, o que nos interessa agora, nesse momento, é a coação moral irresistível. É ela que a gente toma como uma inexigibilidade de conduta diversa e como uma excludente de culpabilidade do artigo 22. Mas no artigo 22, a gente também tem a obediência hierárquica. E quando a gente fala de obediência hierárquica, os 2 personagens que aparecem são o superior hierárquico e o subordinado. Necessariamente tem que haver uma relação pública de trabalho. Então, são funcionários públicos, são servidores públicos que têm hierarquia. E aí, quando a gente fala de ordem, aparecem 2 modalidades: a ordem manifestamente legal e a ordem manifestamente ilegal. Então, vamos imaginar 2 exemplos em que o superior é um delegado e o subordinado é um agente de polícia. Esse delegado, ele acaba de ouvir um preso e aí ele chama o agente e fala: olha, já terminei o interrogatório, pode levá-lo para a carceragem. E o agente realiza exatamente, executa essa ordem. Algo que ele faz praticamente todo dia em que há um flagrante, todo dia em que há uma prisão. Depois ele vem a descobrir que essa pessoa que ele prendeu não estava nem sob uma prisão em flagrante, nem havia um mandado de prisão contra ela. Era um desafeto do delegado e ele estava fazendo isso por pressão e
de forma completamente ilícita, ou seja, houve um cárcere privado totalmente ilegal. Mas a ordem era manifestamente ilegal. Ele a executou supondo que fosse lícito. O que vai acontecer? O delegado responde pelo crime com a pena agravada e o agente de polícia fica isento de pena pela excludente de culpabilidade da obediência hierárquica prevista no artigo 22. Agora vamos imaginar uma outra cena. O delegado acaba de interrogar aquele preso e chama o agente e fala: olha, ele não conseguiu lembrar tudo que ele tem para nos contar. Então leva ele ali para a salinha da memória e quando você conseguir refrescar a memória dele, você traz ele de volta para eu continuar o interrogatório. Leia-se, torture até que ele resolva abrir o bico. Nesse caso é uma ordem manifestamente ilegal. Os dois vão responder. Quem deu a ordem com a pena agravada, quem recebeu a ordem com a pena atenuada. Mas não há que se falar em exclusão de culpabilidade. O que nós temos aqui é meramente uma diminuição de culpabilidade para o agente de polícia, certo? Isso é o que a gente encontra no artigo 22.